As crianças também. Quem está aí que vai chegar lá para a salinha? Miguel, professor hoje? Miguel, prega tudo lá em Miguel. Vai lá, hein? Gasta todas as passagens da Bíblia lá. Tem as suas mãos, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida desses pequeninos que aqui estão e crescem e se formam na tua presença. Abençoa e guarda eles. Assim declaramos e dispensamos as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podem lá. Você que trouxe sua oferta e seu dízimo, pode sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor. E agora nós vamos para a parte mais importante do culto, que é ouvir a ministração que vem do Senhor para a nossa vida. Amém? Abra os seus ouvidos, faça com que essa mensagem chegue em terra fértil, que você receba essa mensagem, que nós possamos sair daqui para produzir frutos através desse alimento. Muito boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com sua graça e suas misericórdias. Amém. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é impossível agradar a Deus se não tiver fé no nosso coração. E eu preparando uma palavra por esses dias, Deus falou muito forte no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja e com os irmãos do YouTube. Tenho certeza que, se estivermos atentos ao que Deus vai falar neste lugar, nós seremos alimentados, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 29. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, verso 29. Um texto muito conhecido, mas eu quero mexer em alguns pontos que são detalhes do texto, os bastidores do texto, e é ele que vai alimentar o nosso coração nesta noite. Verso 29 diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Verso 31. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos ver, e glorificavam a Deus, o Deus de Israel. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Eu não estive lá, eu não estava lá, mas a graça do Senhor estava lá e está conosco aqui. Amém. Revela a tua palavra, Senhor, a cada um de nós nesta noite. Nos alimente, nos guarde, nos proteja. Confronte, Pai, o nosso coração com a tua palavra. É o que eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de destacar nesse texto, três personagens, 3 pontos, que com certeza vai mexer conosco. O primeiro ponto é Jesus. Quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Amém. É o Verbo que se fez carne, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Deus conosco. Então, aquele homem, aquele jovem galileu de 30 anos aproximadamente, era a referência, era a revelação de toda a profecia do Velho Testamento. Jesus, ele foi revelado
aos homens, à multidão, porque aqueles que estudavam a sua palavra, que eram os fariseus, os escribas, não haviam reconhecido a sua chegada. Então o que fez Jesus? Começou a trabalhar, a levantar a sua palavra, o seu ministério com a multidão, com aquele povo sofrido, aquele povo que estava sendo judiado, massacrado pela sociedade e pelo jugo da religião. Então Jesus é a revelação de toda a palavra que nós conhecemos desde os primórdios, desde Adão até os dias de hoje. É o cumprimento total, a excelência da promessa. Verdade. Segundo ponto que eu quero destacar é a multidão. Aí você pode perguntar, mas por que você fala da multidão antes dos discípulos? Porque os discípulos saíram da multidão. Porque todos pecaram e destituídos estão. Até aquele momento, toda criatura, todo ser vivente estava destituídos da glória de Deus. O mundo não conhecia a glória de Deus. O mundo não sabia o que era a glória de Deus, o reino de Deus. Com o nascimento de Jesus, o mundo passou a conhecer, a saber o que significa a glória de Deus e o reino de Deus. Amém. Um povo sofrido com os males da vida e distante do Criador, pelo pecado original e pelo jugo da religiosidade. Jesus dava cura física, atendia os seus pedidos, perdoava os seus pecados e proporcionava paz. Até então, o trabalho de Jesus ali foi esse: ministrar a sua palavra, ministrar o seu reino, curar os enfermos, perdoar pecados. Mas a salvação ainda não, porque ainda estávamos, o povo ainda estava ligado ao pecado original. Que pecado é esse? A desobediência de Adão. Então, até o nascimento de Jesus, até minutos antes da sua morte, vivíamos um testamento antigo, um jugo antigo, um peso antigo, uma cobrança antiga, uma legalidade do inferno sobre a nação. E com as curas e os prodígios, o povo glorificava a Deus. Havia um reconhecimento de que aquilo que estava acontecendo ali, mesmo talvez eles não entendendo, eles glorificavam a Deus. Verso 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Próximo personagem desse texto, os seus discípulos. Eu fiquei meditando sobre essa posição dos discípulos, e nesse dia eu entendo que a multidão e os discípulos não havia quase diferença alguma. Todos esperavam, dependiam e se acomodavam diante do Senhor. E a preocupação de Jesus, chamando os discípulos, olha, em outras palavras, alguns dias atrás eu fiz um milagre, eu multipliquei o pão e o peixe, e eu vou perguntar para vocês agora se a sua memória é boa, se a memória de vocês é boa. Eu quero alimentar esse povo. Então, trazendo para os dias de hoje,
Estamos do lado da multidão ou estamos do lado do discípulo? Consulte o teu coração. Você é multidão ou você é discípulo? Você é aquele que resolve, corre atrás, fala com Deus, porque eles podiam falar assim: Senhor, tá fácil. Alguns dias o Senhor multiplicou o pão de peixe, temos uns peixinhos aqui, um pão, manda brasa, vamos fazer de novo. Funciona. Mas eles se acovardaram. E muitas vezes nós nos acovardamos. Somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. E muitas vezes, diante de uma situação, nós parece que esquecemos tudo que aprendemos, tudo que ouvimos, tudo que fazemos diante de Deus, e nos acovardamos. É verdade. Esse texto tem o intuito de despertar a nossa vida. Não é uma crítica, mas é para acordar, para despertar, para saber como estamos. Os discípulos disseram-lhe: de onde tiraremos? Estamos num deserto, tantos pães para saciar esse povo. Muitas vezes a nossa memória é tão fraca como a dos discípulos. Deus nos dá um livramento, nos deu ontem, e hoje uma coisa menor, entramos em desespero, ficamos preocupados. É como se Deus falasse: filho, eu sou o Deus que te livrei ontem, anteontem, faz tantos anos que eu te livro, você está preocupado com isso agora? Jesus, chamando os seus discípulos, ele tentou, eu acredito eu, tirar deles uma solução, um raciocínio rápido. Deixa que eu faço, eis-me aqui, eu preciso alimentar, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor precisa? Nós temos o peixe e o pão, vamos resolver? Quando ele diz tenho compaixão, Jesus sempre se preocupa com a multidão. Nos dias de hoje, o alvo é a multidão. E quem que é o braço de Deus hoje? Eu e você. A igreja. Amém. Os meninos da Fundação Casa é a multidão. Quem vai falar do Senhor para eles? Eu e você. Nos primeiros dias, eu cheguei até lá e estava eu e o Rafa, eu olhava para aqueles meninos, eu falei: querido, eu não tenho nada para te oferecer, nada. O que eu tenho é a graça de Deus, o que eu ganhei de graça. Eu vim trazer para você isso. Não tenho dinheiro, não sou advogado, não sou nada, mas eu tenho a graça do Senhor que eu vim oferecer para você. E se você optar pela graça, o seu futuro será diferente do que aparentemente vai ser. Glória a Deus. É isso mesmo. Então, irmãos, hoje saia da multidão, seja discípulo, tome uma posição. Eis-me aqui, o que eu preciso fazer? Esquentar banco de igreja, irmãos, ser crente secreto não funciona. Não funciona. Há 30 anos que eu prego uma palavra que para você aposentar, você se torna crente, você aposenta, como um ranchinho lá na ponta do morro, você fica quietinho, isolado, você é um inútil, não serve para nada. O reino de Deus não serve para nada. Você é aquela figueira cheia de folha que não tem um fruto para oferecer para ninguém. Você orando em silêncio, concentrado e vivendo a sua vida individual, você também não serve para nada. Nós só somos úteis para Deus quando levamos a palavra de Deus ao próximo, quando damos o que recebemos. Mas até aqui então não tem como nem criticar os discípulos. Eles ainda não tinham sido revestidos da força do alto. Então a coisa está andando. De onde tiraremos tantos pães?
Andar com Jesus é promover soluções. Mas a solução, quando você está andando com Jesus, não vai pensar que a solução vem da tua mente, não. A solução vem do Espírito que está dentro de você. Quando nós nos dispomos a trabalhar, o Espírito nos capacita para isso. Amém? Nós somos capacitados. Quando Aurélio procurou o que era discípulo, eu achei interessante. É uma pessoa que recebe instrução em relação a quem lhe dá. Aquele que aprende. Então, a palavra de Deus, ela vem confrontar com minhas atitudes. Eu recebo de Deus a instrução da sua palavra. Com qual intuito? Me tornar ativo a ela. O único objetivo que Deus tem para preservar a vida aqui hoje é que eu seja útil a Ele. E se eu não for útil a Ele, eu não sirvo para nada. Por toda situação que você puder, seja lá onde for, você encaixar a graça de Deus, envolver Deus na situação, você vai ser abençoado, capacitado, privilegiado, usado, transformado. Estamos aqui para isso, somente para isso. É a mesma coisa, você vai numa floricultura, você vê um vaso de flor lindo, 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 lindo. Você fala, eu quero esse vaso. Aí você leva para casa, o teu marido fala assim, não, esse vaso é muito bonito, se colocar na porta, alguém pode roubar, então vamos esconder ele dentro do armário. Que utilidade vai servir esse vaso? Então, se você é secreto, você é um cristão secreto, ninguém sabe que você é cristão, você não ora por ninguém, você não dá uma palavra para ninguém, para que serve? Qual a utilidade? Verso 34. E Jesus disse-lhe, quantos pães tendes? E eles disseram, 7, e uns poucos peixes. Então mandou a multidão se assentar no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. Levantaram e se sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu o seu território de Magadã. Aquilo ali, a atitude de Jesus tinha 2 significados. Primeiro, mostrar a sua glória, saciar a fome de uma grande multidão, levar a sua palavra. E o segundo, ensinar. Ali era um trabalho em campo. A atitude de Jesus foi ensinar. E de fazer discípulos. Faça como eu faço. Aquele que crê em mim fará o que eu faço e muito mais, porque terão tempo. Então todo o milagre da palavra de Deus é para nos ensinar, para você fazer igual. Quando Pedro encontrou na porta do templo, olha, ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele aprendeu de quem? Do mestre. Então tem que despertar em nós esse desejo de agir como o nosso Senhor Jesus agia. É gostoso um culto de fogo, um culto que você pula e ri, planta bananeira, é uma benção.
Mas é mais gostoso quando você chega numa vida perdida, e você fala de Jesus, e ela começa a ser transformada, porque você teve a iniciativa de ir até lá, Verdade. trabalhar com ela, orar por ela, clamar a Deus por ela. Glória a Acordou Deus. de madrugada? Opa, o fulano, ore por ele, clame a Deus por ele, pela família dele, pela conversão dele. O fogo no culto é maravilhoso, mas a conversão do irmão tem festa no céu, diz a palavra. E dando graças, mais um exemplo para nós, por tudo dai graça. E tendo despedido a multidão, Jesus novamente carinhoso. Veja bem, irmãos, a palavra ali, aquela multidão, não foram todos tocados. Não acredito que todos foram tocados por Deus, saíram transformados, não. Mas todos tiveram a oportunidade de abrir o seu coração e ouvir. Amém. Aqui no altar se prega a palavra de Deus. Não importa quem está ministrando, se seu papa, seu pastor, não importa, seu ministrante. Se ele está dentro da palavra de Deus, genuína, ele está sendo a boca do Senhor. Por que as pessoas não vêm para se alimentar disso? Mas se soltar no alto-falante, olha, vai aparecer um sinal, uma luz, o Espírito Santo vai clarear e chacoalhar, vai lotar esse quarteirão inteiro, porque o pessoal quer ver. E o Senhor diz para Tomé, Tomé, feliz aquele que crê e não precisa ver, porque no teu coração já foi gravada a palavra. Essa é a palavra. Abre em Mateus 16:1. Logo que o Senhor despede a multidão, chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal do céu. Agora abra a tua Bíblia aí para nós continuarmos nesse raciocínio. Lucas 11:29. Lucas capítulo 11, verso 29. Fique atento que Deus vai falar conosco agora. E juntando-se a multidão, começou a dizer: quem disse? Jesus. Maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal aos ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Desde que os profetas surgiram, a palavra de Deus tem sido anunciada que haveria de vir o Messias, o libertador. Joel, o profeta Joel deixou claro, passou detalhes da vinda do Messias, o Deus conosco, o Emanuel. E Jesus chegando à terra no tempo oportuno, começou a manifestar milagres e a trabalhar com homens para que eles dessem continuidade na sua obra. Os profetas escreveram, que anunciaram toda essa trajetória. Quem que cuidava disso? Os fariseus, os saduceus. Mas esses homens não tiveram a capacidade de reconhecer que aquele era o Messias. Milagres que Jesus fazia nunca tinham sido feitos em época alguma. E mesmo assim eles queriam um sinal. É a mesma coisa hoje. Ah, mas o fulano vai pregar, eu não sei se hoje eu não vou não. Só se tremer alguma coisa, acontecer alguma coisa.
Então as pessoas não estão preocupadas com o alimento, mas sim querem um sinal, algo visível. Em outras palavras, eu só vou no culto quando a batata assa, quando a notícia vem, é um câncer, é uma depressão, é uma enfermidade que leva à morte, eu estou perdendo alguém, então eu vou começar a vir na igreja. Eu preciso de um sinal, eu preciso de um chacoalhão. É verdade. Jesus chama aquela geração de maligna, de má, geração ímpia. A mesma geração que conhece a palavra, bota julgo sobre a igreja, sobre o povo, julgo que eles não aguentam, interpretações da palavra que ninguém suporta, pesos financeiros que ninguém suporta. E Jesus chega no limite com aquela geração. Fariseus e saduceus, homens que conheciam as Escrituras profundamente e tinham tudo para reconhecer o Messias, mas não fizeram. Geração maligna, Jesus mostra sua indignação, pois estando ali curando um povo sofrido, ainda pessoas pediam um sinal. Ele comparou a geração com o povo de Nínive. Quem era Nínive? Lá no canal tem uma pregação só sobre Nínive. Nínive era uma cidade enorme, com parques, lagos, enorme, portuária, grande, mais grande. Estou para te falar que um pouco maior que Ribeirão. Mas ela era conhecida no mundo inteiro pela sua maldade. Eles tinham prazer de pegar o inimigo, esquartejar o inimigo e colocar em praça pública. Os livros de história dizem que Nínive tinha um local que eles colecionavam os crânios dos judeus, pilhas de crânios. Era uma cidade que ninguém dava nada por ela. Todos tinham medo dela. E Deus chama o profeta da época, Jonas. E quando Deus fala para Jonas, você vai a Nínive. Eu devia ter pensado, Senhor, para morrer? Para aumentar a quantidade de ossos lá? Ou não? Você vai para Nínive. E ele mudou para Tarso. O Senhor jogou ele dentro do peixe, e o peixe vomitou ele lá em Nínive. Podia ter sido um pássaro, catado ele lá em cima e jogado em cima de Nínive. Mas não, usou um peixe. Por que o peixe? Porque Nínive era uma cidade pagã. Eles acreditavam que o Deus do mar dava tudo a eles. Que havia um Deus lá no mar, e o Deus do mar dava as coisas boas para eles. E quando o peixe grande vomitou Jonas na praia, todos eles viram. É o Deus que está mandando o camarada aqui. E quando Jonas desceu, Jonas só falou uma frase: arrependam, porque o Senhor vai destruir isso aqui, não vai sobrar nada. O único sinal que Nínive teve foi o de Jonas. E a palavra de Deus diz que todo ser vivente, até os animais jejuaram. Verdade. E Nínive foi poupada pela palavra de um homem, um sinal, uma frase. Muitos dizem que Pedro, quando pregou, 3.000 se converteram. Jonas foi muito mais, foi uma cidade inteira. Verdade. É verdade. Então Jesus destaca Jonas e Nínive. Como na época de Nínive houve um sinal, e não teve mais nenhum. O Filho do Homem será o sinal para essa geração. Jonas, um profeta designado por Deus a levar a palavra em Nínive,
mesmo sem entender os planos do Criador. Mas, Senhor, eu vou pregar para aquele cara é bandido, aquele cara é isso, ele matou tanto. Vai, ide por todo mundo e pregai a toda a criatura. Vai. Você não vai convencer. Às vezes nós confundimos pregar para as pessoas, não é convencer as pessoas. Pregar é falar do amor de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem entra no coração dele é Deus, é o Espírito Santo. Não é a minha palavra, não é a minha força, não é a força do meu braço. A nossa missão é anunciar a boa nova. Estamos indo lá na Fundação Casa falando o quê? Do amor de Jesus, só. E o Jesus trabalha no coração deles. No começo eles iam de cara feia, um ou outro. Hoje eles esperam nós dentro da sala. Uma sala quente, apertada, barulhenta. A gente chega, eles estão todos na sala esperando. Quem convence? O Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Da mesma forma, o Filho do Homem será um sinal a esta geração. Irmãos, se eu tivesse que resumir tudo que eu falei até agora, numa palavra, numa frase, se você lembrar dessa frase, valeu a noite. Filho do Homem. Por que a palavra fala Filho do Homem? Por que Jesus fala o Filho do Homem será o sinal para esta geração? Porque se eu falar Deus será o sinal para essa geração, você vai falar para mim assim, o que eu vou falar? Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Jesus vai ser o sinal para essa geração. Eu creio em Jesus. Eu creio. Porque Filho do Homem? Porque essa palavra remete ao cordeiro, ao sacrifício, à imolação. Glória a Deus. Então Jesus diz: o que eu vim fazer aqui, o Filho do Homem será o sacrifício, a porta, o sinal para a sua salvação. Quem fazia milagre? Jesus. Quem curava? Jesus. Pelo poder do Pai. Quem ficou na cruz? O Filho do Homem, o Cordeiro, que sentiu a dor que eu sinto, o calor que eu sinto, o medo que eu sinto, a tristeza que eu sinto, Amém. Tudo que eu sinto. E ele morreu como eu morrerei. Só que a diferença, nele não tinha pecado, e ele ressurgiu. Com a ressurreição, passamos numa nova fase. Saímos do que era antigo e tudo se fez novo. Amém. Uma nova realidade. Aquele que era fraco se tornou forte. Aquele que era tímido se tornou ativo. Aquele que tinha medo, hoje não tem medo mais. Porque com a ressurreição as coisas mudaram. O véu foi rasgado. Aquele que esperava um sacerdote e orar por ele lá no templo uma vez por ano, hoje ele entra véu adentro. Então a ressurreição mudou a história da nossa vida. Se Jesus tivesse vindo na terra e subindo aos céus sem morte, estaríamos igualzinho na época de Noé. Não teria efeito nenhum. As coisas mudaram pela sua morte, pela sua ressurreição. Tudo mudou, porque o Filho do Homem se submeteu a cordeiro, a sacrifício, a morte de Jesus. É maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Quando estudava esse texto, eu li essa palavra do homem, sabe quando a mente da gente começa a viajar, eu comecei a ver todo o amor, todo o carinho. Eu falar que gosto do Rafa, que sou amigo do Rafa, que ele é meu irmão, é uma coisa. Mas eu chorar com ele, sofrer com ele, ralar com ele e morrer por ele é outra coisa. Jesus tratou bem a multidão, deu comida, deu tudo, fez tudo
pôde fazer isso. Mas a hora que ele morreu pela multidão, a conversa mudou. Verdade. A história mudou. Então, quando você se acovardar, quando eu me acovardar, eu tenho que lembrar que Jesus morreu por mim, para que eu não me acovarde. Verdade. Da mesma forma, o Filho do Homem será um sinal a esta geração. Porque Jesus estava entre os discípulos. Aqui Jesus estava entre os discípulos, mas dias depois a palavra seria diferente. O Filho do Homem será, antes da sua morte. Depois da morte, o Filho do Homem é. Entende? Existe essa parte do tempo que tem que ser mudado. Então hoje nós temos que ter a mentalidade do Novo Testamento, da ressurreição. Às vezes eu vejo pessoas pregar, me perdoe, eu sempre falo muito, mas prega o Velho Testamento, mas, meu querido, você pode pregar o Velho Testamento como for, mas agrega a ressurreição de Jesus, que a história é outra. Eu não tenho a fé de Abraão, eu tenho a fé minha, em Cristo Jesus. Eu não tenho a fé de Moisés, eu tenho a fé minha, eu tenho que ter a minha. Por quê? Porque a situação de Abraão, de Moisés é diferente da minha. Hoje somos lavados do sangue do Cordeiro. Hoje temos livre acesso ao Pai. Hoje entramos na presença de Deus com livre acesso. Jesus é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O Cordeiro que morreu em meu lugar. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Para terminarmos, abre aí 1 Pedro 2,9. Para mim é um dos versículos mais tremendos da palavra de Deus. 1 Pedro 2,9. Agora, eu tenho certeza que você vai entender esse texto de uma maneira um pouquinho diferente. A palavra de Deus diz assim: lembra da multidão, lembra dos discípulos. Agora olha para nós aqui. O Pedro está dizendo assim, quando o Pedro está falando isso, depois que ele negou, depois Jesus morreu, mas depois que o Pentecostes chegou até ele. Esse Pedro não era o mesmo Pedro, com a mesma mentalidade de quando Jesus conheceu ele, quando ele estava na multiplicação dos pães. Aquele Pedro covarde morreu, o homem velho morreu. Hoje é um Pedro renovado, lavado no sangue do Cordeiro. E ele está dizendo assim para mim e para você: mas vós sois a geração eleita. Lá atrás ele nos chamou geração de maligna, perversa. E vem Pedro agora, após o Pentecostes, diz: vós é a geração eleita, sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Porque não dependemos de um sacerdote para entrar véu adentro. Hoje somos sacerdotes, aquele que entra na presença do Pai sempre que quisermos. Basta tomarmos uma posição, uma atitude. Nação santa, o povo adquirido. Povo adquirido. O que significa isso? Comprado com preço de sangue. Amém. Com preço de cruz. Glória a Deus. Não foi de graça. Você não entrou por aquela porta de graça. Alguém morreu para que entrássemos por aquela porta. Amém. Alguém morreu para que a tua mentalidade fosse mudada. É verdade. Alguém morreu para você pensar como pensa hoje. Alguém morreu para você deixar droga. Alguém morreu para você deixar o vício. Alguém morreu para que houvesse transformação na sua vida e na minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Com que objetivo? Para que isso tudo? Para anunciardes. Então eu posso ficar com a boca fechada? Não. Eu posso ser um crente secreto? Não. Eu consigo ser um crente secreto? Não. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. Eu tenho que convencer alguém? Não. Anunciar as virtudes. Você está chorando, você está mal. Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua. Posso orar por você? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a Bíblia? Lá na Fundação Casa, lá uma pergunta: você conhece a história de Moisés? Não. Abraão? Nunca ouvi falar. O mar que abriu o mar? Páscoa? Não. Não conhece nada. O que estamos fazendo lá? Anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Onde estávamos? Nas trevas. Quem não está em Cristo está nas trevas. Quem não tem Jesus no coração lavado no sangue do Cordeiro está nas trevas. Ah, mas ele tem uma vida tão boa, tranquilo, o cara não fala com ninguém, não mata, não rouba, não faz nada, o cara é tranquilo, tudo bem. Amanhã ele cai duro. Quem que vai advogar por ele lá em cima? Eu postei no meu story: se você não pode vir na igreja, você quer ir para o céu fazer o quê? Porque lá no céu o assunto vai ser o que está aqui. Você vai querer fazer o que lá? Você não pode vir aqui. Então quem não gosta das coisas de Deus aqui, o que vai fazer lá, filho? Não tem o que fazer lá. Começar a gostar da agora. Daquele que nos chamou das trevas. Então, quando reconhecemos que estávamos nas trevas, no inferno, e Deus nos tirou, pagou o preço, quanto custa? É meu sangue? Toma, e dá ele para mim que ele é meu. É meu. Agora, esse homem que foi lavado, que foi resgatado, você tem medo do quê? Do que quando tem medo? Do governo que vai subir não sei o quê? Não tem medo, irmão. Deus cuida de nós. Amém. Do Glória a Deus. câncer. Ele cura o câncer. Se remédio caro curasse câncer, rico não morria. Eu morria pobre. Depressão. Quando estamos em Cristo Jesus, Ele nos blinda de graça. Se tivermos que passar uma situação difícil, um câncer, que passemos com Jesus. Porque Ele quer nos levar no hospital a pregar a palavra dele para alguém lá. Tudo dai graças. O principal já temos, que é a nossa salvação. E creia nela e não abre mão. Amém. Ah, mas eu não sou digno. Mas ninguém é digno. Somos salvos pela graça, pela misericórdia. Por tudo que Ele fez, que eu falei aqui. Para quê? Para você ter dúvida de salvação? Vós que outrora, em outro tempo, não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia, glória a Que não Deus. tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, glória a Deus. Oh Deus, que maravilha. Que maravilha. Nem precisa falar mais nada. Eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi uma pregação só uma vez. Entra no canal, escuta. Eu vou ouvir isso aqui mais umas 10 vezes. Não tem como, é muita informação, é muita graça para você digerir de uma vez. Se tocou no teu coração, entra no canal, deixa o canal na igreja, escuta uma, duas. Eu faço uma aposta com você. Você vai ouvir uma, duas, três, na quarta vez, você fala: nossa, eu não percebi isso. Já ouvi 4 vezes por isso. Deus está me tocando nisso. Deus começa a amadurecer o nosso coração. Não é palavra todo dia nova que vai mexer com a gente, mas é a palavra de Deus sendo trabalhada dentro de nós. Ela que vai mudar a nossa história. Vamos ficar de pé. Oh Jesus, Tu és maravilhoso e bendito, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque a maneira que o Senhor esclarece a Tua palavra. Muito obrigado pelo amor maravilhoso que o Senhor tem por nossa vida. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos renova, nos transforma, nos lava, nos confronta. Muito obrigado, Senhor. Guarda essa palavra no coração de cada um dos irmãos que está ouvindo. E que a graça do Senhor permaneça conosco.
nos alimentando, nos incentivando. Não permita que caiamos na tentação. Livra-nos de todo o mal. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Esse louvor assim, ó. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm. E não quer a gente acreditar. E quase parando, sem forças, sem vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver